Beleza, meu camarada? Vamos com tudo. Grande presença. Vamos resolver neste vídeo algumas questões selecionadas da lista de questões que nós sempre comentamos aí nos nossos livros PDFs, né, nossos e-books sobre fatos contábeis, oportunidade em que nós vamos fixar os conhecimentos, obviamente, e revisar por meio aí de algumas abordagens. Lembra lá o que eu falei? Olha isso aqui. Então, vem comigo na tela e vamos com tudo. Primeira questãozinha, a questãozinha aqui em que pese, né, já de antemão te digo que ela foi anulada, ela traz uma perspectiva muito interessante para a gente discutir uma ideia um pouco mais avançada aqui, né? Lembrando sempre que na nossa metodologia, teoria e questões elas se complementam, não é mesmo? Então a questãozinha foi cobrada na Cefaz Rio Grande do Sul em 2019. Falava o seguinte: se uma entidade adquirir à vista ações da própria entidade pelo valor de mercado, então para a entidade essa operação representará um fato contábil. Então, questão muito importante, né? Porque nós tínhamos entendimento, especialmente aqui da banca CESP, Sebrasp, de que todos os fatos modificativos e mistos envolviam ao menos uma conta de resultado, tá? Então, tem um entendimento, vamos por aqui, ó, entendimento 1. Todos os fatos. Então, esse era o entendimento que, inclusive, a banca CESP adotava. Todos os fatos contábeis modificativos ou mistos, né? Porque o misto ele envolve um fato modificativo, envolvem ao menos um lançamento em alguma conta de resultado. Inclusive, isso aqui que eu estou escrevendo foi uma questão explorada em 2016 pelo CESP. Era mais ou menos, né, talvez um outro detalhezinho aí diferente, mas era mais ou menos essa ideia, tá? Então, todos os fatos contábeis modificativos mesmo, ao menos uma conta de resultado. Perfeito. Só que ocorre que a questãozinha foi anulada pela banca, tá? E aí ela colocou lá na anulação que é o seguinte, ó, a depender. Então foi anulada. E ela colocou assim, ó, a depender da literatura. E é aqui que nós vamos entrar numa parada mais avançada, né? De referência, admite-se duas opções, e já a gente vai ver quais, né? Duas opções corretas. Bacana. Então veja que se ele utilizasse esse entendimento, todos os fatos contábeis modificativos mistos envolvem ao menos o lançamento de alguma conta de resultado, a opção correta seria permutativo. Por quê? Porque no caso de uma aquisição à vista de ações da própria entidade, o que nós vamos ter aqui o lançamento? Nós vamos debitar ações em tesouraria. Por que debitar ações de tesouraria? Ações de tesouraria nós vamos estudar aí que é uma conta redutora do PL. Já abordei, né, em algumas oportunidades, mas a gente vai ver com maiores detalhes isso. Ações de tesouraria é uma conta redutora de PL. Se o PL possui natureza credora, né, e ela é uma conta redutora de PL, nós vamos debitar aqui, ó. E houve uma aquisição à vista, ou seja, saiu um recurso do caixa. Isso aqui diminuiu o ativo. Então, se a gente utilizar esse entendimento aqui, ó, que todos os fatos contábeis modificativos mistos envolvem ao menos um lançamento em alguma conta de resultado, né, então, em entendimento 1, nós estaríamos marcando a opção E, né, seria um fato permutativo. Bacana? Só que como o próprio CESP falou, a depender da literatura de referência, admite-se duas opções corretas. Por quê? Porque nós temos um outro entendimento, né, que eu vou colocar aqui, é o de entendimento 2, e inclusive esse é entendimento majoritário, com os quais eu particularmente concordo, majoritário.
que é o seguinte, se teve diminuição de PL, é uma conta que vai modificar, tá? Então, reduzir o PL é um fato que modificativo. Resumindo aqui a ópera, modificativo, diminutivo nesse caso. Perfeito? E aí nós teríamos gabarito opção C. Então, gabarito da C, doutrina majoritária. E aí, a depender da literatura, existem literaturas aí que falam, não, cara, olha, tem que ter conta de resultado, tá bom? Aí seria permutativo. O que eu faço, professor? Cara, a maioria das questões, tirando o CESP, que aí alterou esse conhecimento, segue o quê? Segue a doutrina majoritária. Diminuiu o PL, então você vai, é um fato modificativo diminutivo. Exemplo, aquisição de ações em tesouraria. Combinado? Bacana? Então não necessariamente teria que ter receita e despesa. O bacana é que, independente dos dois entendimentos, e aqui a gente está num papo lá, né, de altíssimo nível. Foi o que eu falei, olha, nas questões a gente vai entrar em alguns detalhes mais cabulosos aí. E aí, então, primeiro ponto, o que você precisa saber? Existem dois entendimentos. Segundo ponto, que existe um entendimento majoritário que se aplica a todas as bancas, incluindo agora o CESP, que ele anulou. Então, possivelmente, a partir dessa questão, nós não tivemos mais, né, até o momento que eu estou gravando o vídeo, novas questões sobre isso. Então, o que pode rolar aí? Cara, fica na paz. Segue o entendimento majoritário, porque se for cobrado de novo isso aqui, o CESP vai anular, pela própria jurisprudência dele aqui, em questões de CESP. Questões de outra banca, segue a majoritária e tá tudo certo. Ou seja, diminuiu o PL, cara, é modificativo diminutivo, tá? Tem aluno que fica, cara, é um sofrimento, o cara quase se enforca, né, por causa dessas teorias. Vamos ser prático? Cara, segue o majoritário. PL, diminuiu o PL modificativo, diminutivo. Aumentou o PL, mas não tem receita na jogada, não tem problema, tá? Então, aqui, né, na verdade, não é só para o modificativo e diminutivo. Se aumentou o PL, é modificativo aumentativo. Combinado? Beleza? Então, com isso a gente supera esse celeuma aí. É uma dúvida que o pessoal vai muito no fórum lá. Então, cara, segue esse entendimento e o resto é história. Questãozinha que foi cobrada na prova da Polícia Federal. Uma questão que envolve também uma certa dificuldade. Por quê? Porque envolve um amadurecimento em termos, né, de classificação de contas. Então, nesse momento do curso, é perfeitamente natural essa questão ser um pouquinho mais avançada. Perfeito? Combinado. Vamos entender por quê que ela é um pouquinho mais avançada. Questãozinha que foi cobrada aí no concurso da Polícia Federal. Falava o seguinte: nas demonstrações contábeis de determinada empresa, foram selecionados contas a seguir, reunidos em 4 grupos e seus respectivos saldos. Então, se você observar, o grupo 1 aqui é o grupo de ativos, ó, caixa, créditos contra clientes, estoques para revenda. Então, o grupo 1 é o grupo de contas de ativo, tá? O grupo 2, se você analisar, duplicadas descontadas, fornecedores, salários e encargos, ó, lembra lá do a pagar, fornecedores, essa continha nós vamos tratar aí na sequência do curso, falar um pouco sobre essa conta, né, duplicadas descontadas, na aula de escrituração. Então, isso aqui são continhas do passivo. O grupo 3, capital social e reservas de lucros, é o quê? Contas do patrimônio líquido, bacana, ó, capital social, reservas de lucros. E o grupo 4 são contas de resultado. Resultado. Então, a despesa de depreciação, lembra lá, eu já falei sobre isso, sempre que aparece o termo sozinho, salários, seguros, depreciação, significa o quê? Leia-se despesa de depreciação nesse caso. Vendas líquidas é uma conta, né, de receita, salários e encargos. É o quê? Despesa de salários e encargos. Agora, se aparecesse salários e encargos a pagar, aí é o quê? Passivo. Agora, apareceu só salários e encargos, é uma conta de despesa. Tá? Então, salários e encargos é uma conta de despesa. E aí, com base nessas informações, julgue o seguinte item. Um fato modificativo exige um registro contábil em conta do grupo 4.
Olha aqui, galera. Questão de 2018. Essa questão aqui, ó, é questão de 2019. Essa questão aqui foi o divisor de águas aí de entendimento, a princípio, né? Então vamos ver daqui para frente o que vai rolar, mas veja que nós tínhamos esse entendimento do CESP que ele seguia à risca. Todos os fatos contábeis modificativos mistos envolvem menos lançamento em alguma conta de resultado. E aqui ele seguiu essa linha, ó. É uma questãozinha anterior àquela. Um fato modificativo exige um registro contábil em conta do grupo 4. Perfeito? Que é esse entendimento aqui, ó. Todos os fatos contábeis modificativos envolvem ao menos lançamento em alguma conta de resultado, ou seja, receita e despesa. Perfeito? Então, por isso que essa questãozinha, o gabarito é correto. Então, qual é a dificuldade? Primeiro, não era esse entendimento que nós tínhamos até então, né, e nós orientávamos isso, mas mudou a orientação, né? Por isso que a gente está sempre renovando os nossos vídeos, os nossos cursos, né? Porque acaba mudando, né, as orientações. Então, o fato modificativo exige um registro contábil em conta do grupo 4. Sim, né, nesse entendimento minoritário, sim. Entendimento minoritário não necessariamente, né, exige um registro. Regra geral acaba, né, a maioria das operações vão exigir um registro em conta do grupo 4, ou seja, contas de resultado. Então, qual era a dificuldade? Primeiro, que era um entendimento, né, minoritário na época, e o segundo é porque envolve um pouco o raciocínio maior aqui de contas. E o que eu comentei ao longo da nossa... Venho comentando que classificar as contas não é assim da noite para o dia. Vai demorar um pouquinho de amadurecimento. É claro que para quem chega lá no dia da prova, já viu isso. Perfeito? Agora, é difícil você... eu poderia selecionar só questõezinhas bonitinhas, já conversamos sobre isso. Mas seria uma relação que no final não daria muito certo, né? Eu estaria aqui, cara, ó, te mostrando um cenário que não é a realidade. Então eu prefiro que você tenha uma dificuldade, que você erre a questão e aí depois verifique e num segundo momento, numa leitura, você, putz, isso aqui realmente era bem fácil. Do que, é a maior maravilha, tô acertando 100% das questões, e aí quando chegar mais pra frente você vai tomar um baque violento aí, tá bom? Gabarito certo dessa questãozinha, vamos para a terceira. Em relação aos atos e fatos administrativos, julgue o próximo item. Assinaturas de contratos de compra e venda com fornecedores e compra de mercadorias a prazo são exemplos de fatos administrativos e que, portanto, devem ser contabilizados. Pessoal, muito bacana essa questãozinha para a gente ver aquela diferença entre ato, né, e fato. O fato ele modifica, lembra-se lá? Modifica o patrimônio. O ato ele não modifica. Então, a assinatura de um contrato é um exemplo típico de um ato. Então é um ato que ele pode, né? Ele não afeta no momento da assinatura o patrimônio da entidade. Perfeito? Então assinaturas de compra e venda com fornecedores. Esse é o primeiro, né? Então é um ato. E o segundo, compra de mercadorias a prazo. Compras de mercadorias a prazo é o quê? É um fato. Não é? É um fato, perfeito. Então, o que eles estão falando? São exemplos de fatos administrativos e que, portanto, devem ser contabilizados. Não, ele generalizou. São exemplos? O segundo, sim, é um fato, mas o primeiro é um ato. Portanto, o gabarito dessa questãozinha é errado, tá bom? Vamos lá, quarta questãozinha aí, nossa. Em relação aos atos e fatos administrativos, julgue o próximo item. Representam algumas das possibilidades de fatos administrativos que devem ser contabilizados. Fatos modificativos diminutivos. E aí? Ok, né? Fatos permutativos entre elementos de ativo, sim. Nós temos aquele permuta, né? Diminuição de ativo, aumento de ativo. O exemplo lá, uma aquisição de um veículo à vista, é um fato permutativo do ativo. Do passivo, alteração, né? Troca de dívida de curto prazo para dívida de longo prazo, então tá ok também. Fatos permutativos, elementos ativos e passivos que provoquem aumento do patrimônio.
cara, aqui é o seguinte, ó. Que provoquem aumento do patrimônio. Vamos deixar de molho isso aqui, não tá legal isso aqui, tá? Então, fatos permutativos em elementos ativos e passivos, aí tá tudo certo. Agora, esse que provoca aumento do patrimônio está errado, mas a gente vai trocar uma ideia já já. Fatos permutativos entre elementos ativos e passivos que provoquem diminuição do patrimônio, também, né, esse que provoquem aqui, ó, diminuição no patrimônio, não tá bacana. E fatos permutativos entre elementos passivos, aqui sim, perfeito? Então, pessoal, apesar, né, de toda essa jogada aqui, o gabarito oficial definitivo foi considerado certo. Eu entendo que o mais correto, né, no mínimo, seria a questão ser anulada. Ok? Então, por quê? Porque os fatos permutativos, eles não provocam aumento no patrimônio, né? E também não provocam diminuição no patrimônio. Então, não adianta a gente querer achar uma explicação, né? O mais correto seria ou considerar errada, ou talvez o CESP ter feito lá, cara, ó, escrevemos aqui, não foi essa a ideia, enfim, ter justificado o que o cara quis falar aqui. Só que às vezes, pessoal, ocorre que ou ninguém entra com recurso, que eu acho difícil, ou às vezes, cara, os caras simplesmente não aceitam. Então, o gabarito oficial definitivo da banca não significa uma verdade absoluta. Isso é comum, você vai encontrar aí nos sistemas de questões, principalmente, né, sem comentários, se você pegar lá as provinhas e sair comentando, né, tome muito cuidado, porque muitas vezes, primeiro cuidado que você precisa tomar, se não é um sistema de questões validado, é verificar se você está vendo o gabarito preliminar ou definitivo, né? Segundo, o gabarito definitivo é uma verdade absoluta? Não, nós temos exemplos demais de questões problemáticas que não foi alterado ou não sabemos, né, se ninguém entrou com recurso ou acaba, né, que a transparência em termos de justificativa muda de banca para banca. Tem banca que não está nem aí, não justifica, até o CESP vem justificando, né, principalmente nas últimas provas. Mas às vezes a própria justificativa, cara, nada a ver, eles põem uma justificativa nada a ver lá e acaba prejudicando a galera. Então faz parte do processo, combinado? O que nós precisamos aqui levar para fins de conhecimento? Primeiro, que existem questões problemáticas, você vai se deparar na prova. Segundo, existem sim injustiças, né? Nesse caso que você poderia ter marcado errado e essa questãozinha ter sido fundamental lá. Então pode acontecer isso. Já recebi várias demandas e e-mails de aluno durante toda a nossa jornada aqui, em que alunos foram prejudicados, que poderiam, né, estar hoje trabalhando e acabou. E aí entra numa demanda jurídica que acaba, velho, mais gerando estresse do que você seguir na luta porque você tá bem. Então, se um dia acontecer uma injustiça dessa, cara, não, tem aquela questão, cara, não era pra mim, vida que segue e eu vou fazer o próximo concurso. E aí depois o cara vai olhar, putz, cara, se eu tivesse assumido lá, eu não tinha conhecido essa pessoa, não tinha... Então faz parte um pouco também daquela questão de destino, né? Então, cara, deixa que tudo vai acontecer na hora certa aí na sua vida. Tem essa positividade, essa energia positiva pro mundo que o mundo vai te retornar, tá bom? Então, em vez de você ficar aí, eu sei, cara, você pode estar num momento estressado, caramba, contabilidade é difícil, ainda vem mais esses problemas aqui. Mas assim, cara, tenta manter a positividade, porque positividade vai te ajudar no teu processo, tá? Não adianta ficar dando murro, reclamando. Então, por que a porra do professor não tira essa questão? Por quê? Porque eu tenho que te apresentar o mundo real, tá bom? Era muito fácil tirar as questões problemáticas. Ó, se eu tivesse tirado a primeira questãozinha ali, primeiro, a gente nem entrar na celeuma de 2 entendimentos. Eu poderia ter blindado isso e você ser feliz aí, né? Mas aluno de alto nível, ele vai pesquisar no outro material e vai vir questionar a gente. Então a gente precisa, tem essa obrigação de te passar tudo o que pode acontecer na hora da prova, tá bom? Bacana. Vamos para a próxima.
questãozinha aí cobrada no concurso da CAGED em 2018. Sabendo que a contabilidade registra apenas os eventos contábeis que impactam economicamente a equação básica contábil, ativo igual a passivo mais PL, assinar a opção correspondente ao evento que afeta a equação contábil. Vamos lá. Mais uma questãozinha que nós precisamos saber a diferença entre ato, né, e fato. Beleza? Então, a questão da modificação do patrimônio, ele quer um evento que afeta a equação contábil. Então, os atos, eles não modificam o patrimônio, os fatos sim, bem de boa. Então, com isso, você precisa observar aí as opções, né? E aí você pode observar dessas opções que apenas a opção E, ela atende a esse requisito aí de modificação do patrimônio e, portanto, representa, né, um fato. Combinado? As demais opções são tudo exemplos de atos. Olha aqui, ó, análise de proposta de fornecedor, anúncio de imóveis para venda. Cara, essa é uma questão ótima para você. Pô, professor, dá mais exemplos de atos. Estão aqui, cara, ó, exemplos que você pode, inclusive, botar no seu resuminho. Exemplos de atos, ó, análise de proposta de fornecedor, anúncio de imóveis para venda em sítios da internet, cotação de empréstimo de estabelecimento bancário, ato também. Contratação de empregados, a mera contratação é um ato, né? Não envolve modificação no patrimônio. Agora, o pagamento do salário desses caras, aí sim, não é mesmo? A aquisição de materiais à vista, agora sim. Na aquisição de materiais à vista, o que vai rolar? Nós vamos debitar os materiais aqui, vamos dizer que sejam mercadorias, vamos tratar como mercadorias, e você, como foi à vista, sai um recurso do caixa. Então, diminuiu aqui, diminuiu o ativo, aumentou o ativo. Nós temos o que? Um fato permutativo. Nós vamos ver que isso aqui é um lançamento aí de primeira fórmula. De boa, aos pouquinhos a gente vai matando esse negócio. Gabarito, portanto, opção E. Bem tranquilo, questão ótima para você se ligar nessa diferença de ato e fato. Vamos lá, mais uma questãozinha, essa aí fala o seguinte: o recebimento de uma duplicata com desconto representa um fato. Vamos lá, galera, recebimento de uma duplicata com desconto. Exemplo clássico. Sempre que você houver, nós estivermos diante aqui dessas palavrinhas aqui, ó, desconto ou juros, olha o macete aí, desconto ou juros, nós vamos estar diante de um fato misto. Por que misto? E aí depende, né, se esse desconto ou se esse juro é um juro ativo, um juro passivo, ou se é um desconto, né, obtido, um desconto concedido. Combinado? Então vai depender um pouco dessa jogada. Mas sempre que tiver os termos descontos ou juros, nós estamos diante de um fato misto. Combinado? Um fato misto. Aumentativo ou diminutivo. Olha que legal. E aí, somente com essa perspectiva, sabendo esse macete aqui, essa dica, você já ficaria entre duas opções: misto, diminutivo, misto aumentativo. Nesse caso aqui, galera, é o recebimento de uma duplicata com desconto. Então, a empresa, cara, desenha que às vezes é aquela questão visual. A empresa está recebendo do cliente. Então, nós temos aqui o cliente, né, e ele vai dar um recurso financeiro para a empresa. Então, a empresa está recebendo uma duplicata. E a empresa concedeu um desconto para o cliente. Combinado? Então, o que vai rolar aqui? Nós vamos receber um valorzinho no caixa, nós vamos ter uma despesa, né, desse desconto condicional concedido. Essas palavrinhas condicional e incondicional, nós vamos estudar mais para frente também. Creditou o que? Duplicatas a receber. Duplicatas a receber. Bacana, não é mesmo? Logo, gabarito é um fato misto diminutivo, né? Nós temos aqui, ó, mais A, menos A, ou seja, aqui nós temos um fato permutativo,
e aqui vai reduzir o PL, essa despesa, né, após o encerramento do exercício vai impactar negativamente o PL. Portanto, gabarito, opção A, é um fato misto diminutivo. Então a dica dessa questão, lembrando sempre que teoria e questões se complementam, não é mesmo? Muito bem, então vocês podem perceber que a dica aqui interessante para você agregar aí no seu conhecimento, que apareceu esse termo desconto, apareceu esse termo juros, cara, isso é fato misto. Dica bem bacana. E aí, é claro, depende se esse desconto é algo, né, que a empresa está concedendo um desconto, é uma despesa financeira. Agora, a empresa está pagando uma duplicata, cara, e ela recebeu um desconto. Ela ia pagar 10 mil, só que vai pagar 9 mil agora. Recebeu 1.000 de desconto, 10%. Olha que legal, um desconto positivo, é um juro ativo, é uma receita. Então nós vamos ter aquela baixa da obrigação, nesse exemplo, a saída do caixa, menos A, menos P, só que teve um mais PL aí na jogada. E você sabe, mas não custa lembrar, que se tem um mais PL, se tem um menos PL no lançamento, você vai tratar isso aí como um fato modificativo. Se envolve uma permuta, um fato misto, um fato composto, combinado, gabarito, portanto, opção A. Próxima questãozinha, ela fala o seguinte, meu audaz guerreiro alado. O fato que envolve simultaneamente um fato qualitativo e um fato quantitativo, alterando positivamente o patrimônio líquido, é denominado fato o quê? O fato que envolve simultaneamente um fato qualitativo, bacana, aqui que eu tenho reiterado, teoria e questões se complementam, olha que legal. Então, resolver as questões é fundamental para 3 situações. Primeiro, complementar algum ponto, né? Alguma palavrinha ali que pode surgir, que não é comum, por isso que nós vamos tratar, te encher a tua cabeça lá. Por que isso, pessoal? Eu já fui de uma linha que o PDF era mais completo lá na teoria, cara, daí a cada revisão, o que eu fui percebendo? Velho, a cada milhões de questões, uma fala em fato qualitativo. É muito comum qualitativo lá no setor público. Então, eu vou colocar lá mais uma informação, cara, deixa quieto. E aí, esses detalhezinhos nós vamos complementando nas questões. Por isso que teoria e questão se complementam. Combinado? Então aqui utilizou um termo não muito comum, muito explorado em contabilidade pública, que lá a gente chama, né, de variações qualitativas, os fatos permutativos. E aqui ele utilizou esse termo, ó, fato qualitativo. Bacana, né? Então, um fato qualitativo é um fato que? Permutativo. Olha aí, põe no teu arsenal de vocabulários. Vocês estão percebendo que contabilidade é o quê? Cara, é português mais matemática na jogada? É matemática básica, transformar a norma em matemática básica e muitos termos, né, vocabulário técnico. Impressionante. Vamos lá. O fato que envolve simultaneamente um fato qualitativo, permutativo, e um fato quantitativo. Isso é o que, pessoal? Um fato misto, aumentativo. Misto também denominado de composto. Os caras adoram, né? Misto é igual a composto. Adoram sinônimos. E qualitativo, tativo é igual a permutativo. Muito bacana. Então, gabarito, opção D. Muito bacana nada, né? Seria melhor se não tivesse, né? Tanto sinônimos. Vamos lá, mais uma questãozinha. O recebimento de vendas a prazo é considerado um fato contábil permutativo, visto que ele não provoca alterações no patrimônio líquido da entidade e modifica apenas a composição do ativo circulante com o aumento das disponibilidades. Então vamos lá, nós temos um recebimento de vendas a prazo. O que vai rolar aqui, pessoal? Nós vamos fazer o lançamento aqui para sempre ir já massificando o teu conhecimento. Então, vai ter uma entrada aqui no disponível. Por que eu estou usando disponível? Para sempre a gente ampliar aqui o nosso vocabulário ao longo, né, da nossa abordagem. Poderia ser caixa, poderia ser bancos, tá? Disponível. Isso o que, pessoal? Então, vai aumentar o ativo. Perfeito, é considerado um fato contábil permutativo, muito bem. E aí nós vamos baixar o recebimento de vendas a prazo.
Então, recebimento de vendas a prazo. Então, nós tínhamos, no momento da venda, né, a prazo, nós registramos uma continha lá denominada de duplicatas a receber. Tudo isso vai ficar mais tranquilo mais para frente aí. Duplicatas a receber. Ok? E aí, no recebimento dessas vendas, nós vamos dar baixa nessa duplicata. Então, assim, basicamente a venda a prazo ela tem dois momentos. Né? No momento 1, nós reconhecemos o direito a receber, duplicatas a receber, e computamos a receita de vendas. Esse é o momento 1. Nós vamos estudar mais para frente na escrituração. No momento 2, é o que? O recebimento dessa parada aqui, dessa duplicata. Então, nós vamos debitar o disponível, o caixa, sei lá, e creditar aquela duplicata. A gente vai dar baixa dessa duplicata a receber. Afinal, nós recebemos. Então, lá naquela continha lá, duplicatas a receber, nós vamos ter uma situação que nós tínhamos um valorzinho aqui, vamos dizer que é 100, e agora nesse momento 2 nós não temos mais, ó, zeramos, não existe mais duplicata a receber. Então, o recebimento de vendas a prazo é considerado um fato contábil permutativo. Por quê? Porque você entrou um valor do caixa e diminuiu aqui o ativo também, ó. Então, realmente é um fato permutativo do ativo, visto que ele não provoca alterações do patrimônio e identidade, modifica apenas a composição, a qualidade, daí aquele termo utilizado de qualitativo, né? A qualidade do ativo circulante com o aumento das disponibilidades. Opa, apareceu uma nova palavrinha assim, o que é ativo circulante? Vejo que tudo está o quê? Encadeado. Essa classificação de ativo circulante a gente vai estudar mais para frente, tá? Então, putz, mas será que é ativo circulante? Não entendi. É que disponível é ativo circulante. Nós vamos estudar que o ativo, já abordei, né, algumas vezes aqui, ele possui dois grandes grupos. O ativo circulante e o ativo não circulante. De maneira geral, tudo que for direito de receber de curto prazo é circulante e longo prazo é não circulante. Por hora basta isso. Combinado? Com o aumento das disponibilidades acaba, né, alterando aí a composição do ativo circulante. Ambos aqui são ativos circulantes, né? Tanto as duplicatas a receber quanto as disponibilidades. Bacana, portanto, o gabarito certo. Numa resolução desenhada para você aqui. Vamos mais uma questãozinha? A transferência de recursos do caixa da empresa para uma aplicação de renda variável constitui exemplo de fato contábil modificativo aumentativo. E aí, transferência do caixa para uma aplicação. Então, vai diminuir o caixa. Vamos fazer diferente essa resolução. Vai diminuir o caixa, vai diminuir o ativo. E qual é a contrapartida? Recurso do caixa para uma aplicação. O que vai rolar? Você vai entrar aqui na aplicação. Isso vai o quê? Vai aumentar o ativo. Olha que legal. Aumentou o ativo. Diminuiu o ativo, aumentou o ativo, estamos diante de o quê? De um fato permutativo. Permutativo. Bacana? Então faça um esqueminha, cara. Por que eu faço isso aqui? Porque parece tudo a gente esquematiza, tudo dá para esquematizar. Né? Olha aí, eu fiz um esquema do que o cara falou lá. Faz as flechinhas, né? Você já sabe, se diminuiu o ativo, aumentou o ativo, pô, fato permutativo. Então, raciocina, transferência de recursos do caixa. Cara, tá saindo do caixa. Escreve, senão você fica lendo e não escreve, põe a informação. Lembra, escrita visual, leia mentalmente o que está acontecendo, facilita, melhora a tua atenção. E às vezes você, né, erra lá por bobeira, uma questão fácil. Então, a transferência de recursos do caixa de empresa para uma aplicação constitui exemplo de fato contábil modificativo? Não, é um fato contábil permutativo. Bacana? Vamos mais uma? Eu sei que já passou os 30 minutos aí. Vamos fechar a 10ª questão e a gente faz um intervalinho. Acerca das variações decorrentes dos fatos administrativos, julgue o item seguinte. O pagamento de duplicatas com juros é um fato modificativo diminutivo, que deve ser registrado no lançamento de terceira fórmula. Caramba,
apareceu agora mais uma palavrinha aqui. Por que eu deixei essa questão? Para vocês verem que os assuntos estão encadeados. Você já sabe, mas não custa lembrar. E eu coloco isso aqui. Pô, cara, não li nada sobre terceira fórmula ainda. Calma, nós vamos estudar onde? Em escrituração, esse negócio aqui. Perfeito? Então, vocês vão ver que é bem de boa em terceira fórmula. Qual que é o lançamento aqui? De maneira bem tranquila, ó. Duplicatas a pagar está diminuindo, né, a obrigação. Afinal, você pagou. Então, como que diminui o passivo? Como que você diminui? Debitando. Então, debitou duplicatas a pagar. Nós temos esses juros aqui, né? Despesa de juros. Poderia ser também juros ativos. Juros passivos, né? Juros passivos. Isso aqui vai rolar um menos PL aí. A gente já explicou sobre isso. E, cara, foi pagamento. Então, pode ser aqui bancos, caixa, né? Enfim, caixa disponível. E vai rolar um menos A aqui. Tá? Então, um menos P, um menos PL, um menos A. O que rolou? Isso é um fato... O quê? Um fato misto diminutivo, né? Por quê? Porque nós temos uma permuta, aqui, ó, uma permuta, e um menos PL. E aí o menos PL é um fato diminutivo. Logo, um fato misto, que envolve uma permuta mais um... Né? Então, um fato modificativo não é um fato misto diminutivo, que deve ser registrado em lançamento de terceira fórmula. Não, é um lançamento de terceira fórmula, isso mesmo. Nós vamos estudar aí que primeira fórmula é um débito, um crédito, segunda fórmula é um débito, dois créditos, terceira fórmula, dois débitos e um crédito. Então é isso aqui, ó, tá? E a quarta fórmula é o 2, 2 aqui. A gente vai apresentar uma tabelinha para vocês aí, matadora na aula de escrituração. Bem de boa. Gabarito, portanto, errado. Então, mesmo sem saber esse terceira fórmula, o cara somente com conhecimento ele já matava aqui, tá? Isso aqui nós vamos estudar na parte de escrituração. E com essa questãozinha a gente encerra o primeiro bloco de aula aqui, essas 10 questões, resolvendo, obviamente, numa paz violenta aqui, né? Tranquilo, por quê? Porque o tempo é natural, cara. A gente vai aos pouquinhos aqui nesse primeiro momento, tá bom? Quem tá mais avançado eu sei que já colocou aí no 2.0, né? Então, pessoal, não é mesmo? Eu sei que é assim. Então é isso aí. Na sequência nós vamos resolver mais questõezinhas para fixarmos aí os conhecimentos. Forte abraço, bons estudos e eu te vejo aí no próximo vídeo.